Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análise aí para vocês. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional, como eu sempre trago aqui no canal. Só que hoje a gente vai ver o que está acontecendo no médio prazo também, tá? No decorrer dessa semana trouxe análise para curtíssimo prazo, para que a gente pudesse estar pegando o curtíssimo prazo, aproveitando as movimentações de curtíssimo prazo como oportunidade. Porém, a gente vai dar uma olhada aí para montagem de carteira, no qual faz um tempo que eu não trago, e a gente vai falar também do que está acontecendo e do que fez com que o Bitcoin ficasse tão volátil aí para o dia de ontem e para o dia de hoje também, tá bom? Então, vamos lá para análise, vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin. E a princípio, já quero te dizer que ainda não é o momento de comprar, tá? Muita calma, muita cautela, a gente está vendo o mercado subir e quando a gente tem alta, a gente tem muita euforia. Porém, tem algumas informações aqui que a gente precisa ficar de olho, no qual é muito bom. O Bitcoin está em um ponto-chave, como vocês podem ver aqui, o Bitcoin em 18.200, 18.300, no qual é uma região muito importante, mas não é uma região de compra, porque essa pode ser uma região de topo do Bitcoin, tá? A gente teve o Bitcoin utilizando essa região aqui como uma região de suporte, agora ele vai utilizar essa região como uma região de resistência. Ele tocou aqui lá em dezembro, tá? No dia 14 de dezembro, não conseguiu segurar, rejeitou completamente essa região e agora a gente tem a mesma coisa acontecendo. O Bitcoin rejeitando o toque aqui na região de 18.200, 18.300, tá? Então, muita cautela, porque a gente tem uma região de resistência muito forte. É um ponto-chave, porque se ele romper, a gente pode ter mais valorização para o Bitcoin, porém a probabilidade dele romper nesse momento é muito pequena, porque é uma região de resistência muito forte e é como eu venho falando para vocês desde novembro, tá? Depois eu vou colocar um reprise aqui de tudo que eu falei entre novembro e dezembro, que é para vocês acompanhar qual que era a minha perspectiva do que poderia acontecer no decorrer do mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Novembro, dezembro, lateralização, início de formação de lateralização. Janeiro, mais lateralização para o decorrer do mês de janeiro. Para fevereiro a gente tem possibilidade de valorização. Depois eu vou colocar um reprise aqui para vocês no canal, tá bom? E é isso que vem acontecendo, tá? Olha só, ele veio formando aqui esse nível de lateralização. A gente fez um acompanhamento quando ele tocou aqui em 18.200, 18.300, lá em 14, 15 de dezembro, tá? Tinha falado para vocês que seria uma região de probabilidade de rejeição, ele poderia tocar e rejeitar e cair, foi o que aconteceu, a gente teve grandes quedas em dias seguintes, tá? E agora a gente tem aqui o Bitcoin tocando de novo, no qual eu trouxe aqui no canal falando também que ele poderia cair para voltar a subir agora no mês de janeiro e continuar dentro dessa lateralização até o mês de fevereiro. Então a gente tem possibilidade aqui de voltar do Bitcoin cair um pouco aí para o decorrer das próximas semanas. A gente tem ainda muitos dados macroeconômicos para sair para o mês de janeiro, são os primeiros dados do ano. A gente teve o Fed se pronunciando aí essa semana, ainda vai ter mais alguns dados aí. Hoje saiu o CPI, tá? Então o CPI já deu aqui uma prévia do que pode acontecer para o decorrer desse ano, mas a gente não tem que assumir isso como algo que vai impactar no curto prazo, tá, pessoal? Essas informações que vem acontecendo, que vem saindo, vai impactar no médio prazo e o médio prazo vai impactar no longo prazo, tá? Então a gente tem o CPI saindo positivo, veio negativo para o mês de dezembro e o CPI Core se manteve no valor estimado, no valor que a galera acreditava que ia sair para esse mês ou para o mês de dezembro desse mês, sai no mês seguinte, tá? Então a gente tem aqui o mercado mostrando pra gente que a inflação dos Estados Unidos está começando a ser controlada. Não foi controlada ainda tem um caminho muito longo a trilhar para que isso seja confirmado, tá? Porém, tudo indica que o Fed dos Estados Unidos está começando a conter a inflação e no decorrer desse ano, talvez a gente tenha regressão aí também no aumento de taxa de juros, tá? Então, é importante a gente ficar acompanhando esses dados que vêm saindo aí pro decorrer dos próximos meses, principalmente final desse trimestre e início do próximo, tá, pessoal? Então, é muito importante essas informações, mas são informações que vai impactar, como eu disse, no médio prazo. No curto prazo, a gente não tem um impacto tão forte, tá? Observe que a gente teve dados positivos saindo para a economia dos Estados Unidos e a gente tem aqui uma valorização tímida para o Dow Jones, subindo 0,5%. A gente tem Nasdaq praticamente no 0 a 0, a gente tem
S&P 500 praticamente no 0 a 0 também. A gente teve uma valorização dos títulos hoje, tá? Porém já devolvendo, chegando aqui em um nível de fundo no qual eu já trouxe para vocês, falei que isso poderia acontecer e agora a gente pode ver os títulos dos Estados Unidos subindo um pouco para fazer um topo mais baixo. Isso precisa acontecer se a gente quer ver os títulos caindo, porque se ele romper aqui, esse rompimento pode não ser um rompimento verdadeiro, tá? Pode ser uma armadilha para voltar subindo com força depois. Então o que a gente precisa ver ele fazendo um topo mais baixo para cair com consistência, tá? Então ele vem e forma esse padrão para lá na frente a gente ter probabilidade, não que vai acontecer, mas ter probabilidade de rompimento e formar aqui pra gente um pivô de baixa no gráfico semanal, tá, pessoal? Então é importante a gente estar acompanhando isso aqui também nos títulos. E em dólar com possibilidade de cair um pouco mais, porém não vai cair de uma vez, tá? Ele vem caindo aos poucos, como eu tinha dito para vocês desde quando ele tava para tocar aqui no dia 5 de janeiro, tá? E tinha explicado para vocês sobre isso daqui. Se ele tocasse e rejeitasse, ele ia vir caindo com tudo. E foi o que aconteceu. Tocou, rejeitou e devolveu praticamente tudo, tá, pessoal? Então é sempre muito importante a gente estar observando isso, porque, como eu tinha dito lá atrás, no dia 5 de janeiro, se isso viesse a acontecer e aconteceu, a gente teria o Bitcoin subindo. A gente teria Dow Jones, Nasdaq e S&P subindo. E foi o que aconteceu, tá? A gente teve aqui essa rejeição e logo depois a gente teve valorização no Bitcoin. A gente teve aqui o Bitcoin subindo cerca aí de 8 a 10%, tá? O que é muito bom a princípio. Porém, é importante a gente ficar de olho nessa região, porque por mais que a gente tenha uma grande probabilidade do Bitcoin rejeitar e cair aqui para as próximas semanas ou dias, chegando lá no mês de fevereiro, confirmando para a gente que a gente tem uma lateralização para romper lá na frente, a gente também tem probabilidade dele simplesmente vir romper aqui, formar um pivô e passar a subir até a região de 21. Só que a gente não tenta prever futuro. O que a gente faz? A gente trabalha em cima de ação e reação. A gente espera a ação ser tomada, espera a confirmação dessa ação e trabalha em cima da reação, tá? Então é sempre importante você ter isso em mente, tá? Não dá e não existe previsão de futuro, tá? Então o que a gente vai esperar? A gente vai esperar para o dia de hoje, ver se ele vai fechar abaixo aqui dessa região de 18 mil. Fechando abaixo dessa região de 18 mil, a gente tem a confirmação de que ele rejeitou. E se ele rejeitar, então a nossa possibilidade de queda acaba sendo maior. E ele pode devolver aqui até a região de 17 mil a princípio, tá, pessoal? Então a gente tem probabilidade de queda se o Bitcoin não conseguir romper aqui essa região de 18.200 para o dia de hoje. Muita cautela nos trades aí, porque a gente pode ter rejeição e mais queda para o Bitcoin. Porém, se a gente tiver uma ação contrária, se a gente tiver um rompimento e uma estruturação acima da região de 18.300, 18.400, a gente pode ver uma probabilidade, ou pode ter uma probabilidade de mais valorização para o Bitcoin, chegando aqui até a região de 21 mil. Então, o que eu espero para fazer compra no Bitcoin? Espero a estruturação aqui em cima, para que eu possa estar comprando para montagem de carteira, para que eu possa estar fazendo longs, e a partir daí eu pego essa valorização a princípio até os 21 mil em long, em mercado futuros, e venho adicionando mais posições em base de preço. De acordo, ele vem formando base, eu venho adicionando posição, e lá na frente a gente tem mais análise, a gente tem mais coisas acontecendo aí com o Bitcoin, com o mercado tradicional, mas a princípio é isso, tá? Vou vir adicionando posição se o Bitcoin vir formando base de preço acima de 18.400, 18.500, 18.600, tá? Acima dessa região, eu venho adicionando posições em Bitcoin Spot, aumentando a minha carteira de longo prazo e também fazendo algumas operações para que eu possa estar com o lucro das operações, está aumentando ainda mais a minha carteira, tá bom? Porém, a princípio, o que eu estou fazendo? A princípio, eu estou pegando alguns shorts sem intuito de fazer lucro, tá? O meu intuito agora é simplesmente conter uma sangria se o mercado voltar. Então, eu tenho pegado alguns shorts aqui nessa região, porque se o Bitcoin ele confirmar e rejeitar, a gente vai ter queda até os 17. E se a gente tiver queda até os 17, a gente tem possibilidade de rompimento e queda até os 15.900. Então, se isso acontecer, com os shorts que eu estou fazendo, eu consigo conter toda essa sangria, toda essa queda do mercado, fazendo short, pegando operação na ponta vendedora, e com os lucros eu compro mais Bitcoin chegando nessa região, tá bom? E quando chegar lá no final de fevereiro, como eu sempre trago aqui para vocês, eu acredito muito no rompimento lá para mês de fevereiro ou até mesmo março, e valorizações só a partir desse momento, tá? Então, se isso acontecer, ganhei dinheiro com a queda, eu ganhei dinheiro com o mercado caindo, e com os lucros da queda do mercado, eu adicionei mais posições, eu comprei mais Bitcoins em um preço
ainda mais barato, tá bom? Então, é isso que eu venho fazendo no mercado e essa é a minha estratégia. E é isso que eu estou esperando pro Bitcoin também. Já pro Ethereum, muita gente me perguntando sobre o Ethereum também. O Ethereum a gente tem a mesma formação aqui do Bitcoin, tá, pessoal? A gente tem a mesma característica, a gente tem a mesma perspectiva aqui pro Ethereum também, até mesmo se o Bitcoin confirmar esse rompimento aqui em 18.300, a gente vai ter o mesmo rompimento acontecendo aqui no Ethereum também. Porém, no Ethereum, para trade, o nosso risco-retorno acaba sendo melhor, tá? Então, a gente fica de olho no Ethereum também, porque se isso acontecer, a gente pode ter grandes valorizações aqui no Ethereum, chegando até $1.600. Mas, se a gente tiver rejeição no Bitcoin, a gente tem rejeição no Ethereum, e se a gente tem rejeição no Ethereum, a gente pode ver o Ethereum caindo, voltando para casa dos 1.200, com possibilidade de voltar para casa dos $1.100, tá? Muita cautela para o dia de hoje, isso para curto prazo, tá, pessoal? Para médio prazo a gente ainda tá dentro de uma lateralização, a gente ainda tem um mercado indeciso, e para longo prazo a gente sabe que a tendência de longo prazo é de alta, a gente tem possibilidade de valorização lá para o mês de 2024, 2025. Então, todas as oportunidades que a gente tem de fazer dinheiro e de comprar mais e de aumentar a nossa carteira em spot, a gente precisa aproveitar. E aumentando cada vez mais a nossa carteira spot, no longo prazo, no médio e longo prazo, a gente vai conseguir pegar a maior e melhor valorização possível, porque observe, a gente tem aqui o mercado tentando encontrar fundo, tentando encontrar uma região onde ele vai estruturar para voltar a subir depois. Obviamente isso leva meses, mas mesmo acumulando, mesmo aumentando, mesmo levando um período relativamente longo, no futuro acaba compensando, porque quando a gente tem valorização do mercado, um rally ou uma bull run, a gente tem valorizações absurdas, tá, pessoal? A gente tem valorização aqui no Bitcoin, como por exemplo, de 200, quase 300%. A gente tem valorização de 1.000, 5.000, 10.000% em altcoin. Então, todas as oportunidades de curto prazo a gente precisa aproveitar para aumentar nossa carteira spot. E para longo prazo, observe, a gente tem aqui fundos de investimento, como por exemplo BlackRock, comprando, já adicionando Bitcoin em seu portfólio. Então, se a gente tem um fundo de investimento tão grande quanto a BlackRock investindo ou adicionando Bitcoin em seu portfólio, em seu fundo de investimento, isso significa que o institucional já está começando a observar o mercado de outra forma, não de uma forma vendedora, não em um viés de baixa, mas em um viés de formação de fundo para voltar a subir no médio e longo prazo, tá? Então é isso que a gente precisa ficar de olho também, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para você para o dia de hoje, são essas oportunidades aí para curto prazo, é isso que a gente precisa ficar de olho, tá acompanhando e tá aproveitando esse momento como oportunidade, porque quando o mercado voltar a subir, vai ser muito rápido e talvez a gente não tenha tantas oportunidades como a gente está tendo agora, tá bom? Lembrando, vou deixar aí embaixo o link para o grupo do Telegram, entra lá, é completamente grátis, por lá você pode estar batendo um papo com a galera, pode tirar suas dúvidas também, e se você ficou com alguma dúvida sobre o vídeo de hoje, deixa aí nos comentários também, e deixa o like também que isso vai ajudar o canal, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!